Todo mundo já ouviu falar que o ataque cardíaco acontece por conta do colesterol alto, da pressão descontrolada ou de gordura nas artérias. E sim, tudo isso tem um papel importante. Mas a verdadeira pergunta é: por que essas alterações acontecem? O que faz de fato uma artéria saudável começar a inflamar, endurecer e um dia simplesmente se fechar, provocando um infarto? Existe um processo silencioso que começa anos antes de dar qualquer exame alterado. E é ele que realmente dá início a quase todos os problemas do coração. A maioria das pessoas ignora esse processo e ignora todos os dias, achando que está tudo bem, até que um dia o corpo cobra a conta. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que está por detrás dos infartos, mesmo quando a pessoa tem o colesterol e a pressão bem controladas. Fica comigo, porque entender isso vai mudar completamente a forma como você cuida do seu coração e pode literalmente salvar a tua vida. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve no canal, clica no sininho, pode curtir, pode compartilhar no final, porque o vídeo de hoje traz um assunto muito importante e essencial para a saúde do seu coração. Quando a gente fala em infarto, a primeira imagem que vem à cabeça é de uma artéria entupida. Só que esse entupimento não acontece do dia para a noite. Ele começa muito antes, com pequenas inflamações dentro dos vasos sanguíneos. Imagina suas artérias como tubos lisos por onde o sangue passa com facilidade. Com o tempo, esses tubos podem ficar ásperos por dentro, como se estivessem ali arranhados. É exatamente nesses locais que o colesterol começa a se acumular. Ou seja, o colesterol não é o único vilão e nem o principal. Ele é consequência de um processo que começou ali com uma inflamação. E essa inflamação pode vir de vários fatores, inclusive fatores que estão mais intensos no mundo moderno. Esses fatores fazem com que o nosso corpo comece a liberar toxinas e substâncias inflamatórias ali o tempo todo. Isso acaba machucando a parede das artérias. Com o tempo, o famigerado colesterol se deposita nessas áreas lesionadas e forma aquelas placas que um dia se rompem, interrompendo o fluxo de sangue e causando um ataque cardíaco. É por isso que eu digo que a raiz do problema não está apenas na gordura, mas na inflamação, que transforma então o vaso saudável em uma bomba relógio. Entendi, doutor. Mas então, o que são esses fatores que você diz aí ser do mundo moderno? Vamos falar deles? Primeiro fator, esse aqui mantém a chama da inflamação acesa, que é o estresse. O estresse hoje é sem dúvida uma das principais causas de inflamação no corpo. E o problema é que ele deixou de ser algo passageiro, virou uma coisa ali permanente. Antigamente, o estresse era uma reação de sobrevivência. O corpo liberava adrenalina, cortisol, quando havia realmente um perigo real, como fugir de um leão, por exemplo. Quando o perigo passava, o corpo relaxava. Hoje, isso não acontece mais. O corpo continua reagindo como se estivesse em perigo o tempo todo. Trânsito, conta, trabalho, notificação, cobrança, rede social, prazo para entregar um trabalho, celular em excesso. É uma maratona ali de estímulos. E quando você acha que está descansando a mente, as redes sociais vão ali e te cansam ali com informações desastrosas, cheio de coisa aí ruim para encher a tua cabeça aí de porcariado. E o problema é que o nosso cérebro não sabe diferenciar um leão faminto de uma reunião no escritório, por exemplo. Ele responde da mesma forma, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a pressão, liberando hormônios do estresse. O estudo publicado na American Heart mostrou que pessoas com níveis elevados de estresse têm 2 a 3 vezes mais risco de ter um infarto e um AVC, mesmo tendo o colesterol e a pressão bem controlados. Olha só, 2 a 3 vezes mais risco. Isso acontece porque o estresse crônico mantém o corpo inflamado, danifica o endotélio das artérias e facilita a formação de placas. E olha um dado interessante. Segundo a OMS, o Brasil está entre os países mais ansiosos do planeta. Cerca de 9 em cada 10 brasileiros apresentam sintomas relacionados ao estresse. E muitos nem percebem. Você ainda não percebeu, mas o teu corpo ele tá te dando sinais. Cansaço constante, palpitações, dor muscular, gastrite, insônia, irritabilidade. São alertas de que o sistema nervoso está sobrecarregado. Quando isso se prolonga, o coração começa a sofrer. Cortisol alto altera o metabolismo, aumenta a glicose no sangue e provoca mais inflamação. E o problema é que a maioria das pessoas tenta compensar ali o estresse com comportamentos que pioram ainda mais a inflamação, como comer doce, tomar álcool, fumar, dormir tarde, viver conectado ao celular e tudo isso até o último segundo ali antes de dormir. É um ciclo sem fim. O corpo nunca relaxa e o coração então trabalha num ritmo acelerado ali o tempo inteiro. É por isso que o estresse crônico, mesmo sem sintomas diretos, é uma das causas mais negligenciadas do infarto agudo do miocárdio. Vamos lá falar do segundo fator? Sono REM e sono profundo. O sono
é o momento em que o corpo se repara, a mente se reorganiza. Mas isso só acontece de verdade quando a pessoa entra nas fases mais profundas do sono, especialmente o sono REM e o sono profundo, também chamado ali de sono de ondas lentas. Durante o sono profundo, o corpo reduz a frequência cardíaca, abaixa a pressão, regula hormônios e realiza uma verdadeira faxina nas células. É quando o sistema imunológico começa a trabalhar para eliminar toxinas. Se essa fase é interrompida, o corpo não consegue se recuperar totalmente ali do estresse do dia. Já o sono REM é o momento em que o cérebro processa as emoções, as memórias, os pensamentos. Ele reorganiza tudo que foi vivido ali no dia. Ele ajuda você a manter o equilíbrio emocional, reduz a atividade dos hormônios do estresse. Quando a pessoa dorme mal ou tem ali um sono fragmentado, todo picado, ele perde justamente essas fases que mais restauram o corpo e a mente. O problema é que o estilo de vida moderno praticamente sabota essas fases do sono. Quem aí não usa celular ou a TV de noite? Todos vocês aí, eu tenho certeza. Inclusive eu. Quem aí consome cafeína no final do dia? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que tá te tirando o sono aí de noite. Além disso, o consumo diário de álcool, o estresse, a ansiedade também atrapalham o descanso natural do corpo. Uso constante de remédios para dormir, o excesso de trabalho, a hiperconexão facilitada pelo celular são fatores que interferem diretamente na qualidade do sono. Se você dorme menos de 6 horas por noite, você tem níveis de inflamação até 40% maiores do que pessoas que dormem entre 7 e 8 horas. Tem gente que diz, né? Eu me sinto bem dormindo 5 horas por noite. Mas você acha que se sente bem. Seu corpo ali está inflamando mais e mais a cada dia. Além disso, a privação do sono aumenta o risco, lógico, de hipertensão, resistência à insulina, até arritmias cardíacas. Tem um dado interessante. Quando a pessoa finalmente dorme, mas o sono é leve, o corpo ele continua em alerta. O batimento cardíaco não desacelera. A pressão não cai completamente. E o cérebro, então, não consegue relaxar. E aí, o resultado é aquela pessoa que acorda cansada, irritada, mesmo depois de passar a noite inteira na cama. Vamos falar do terceiro fator? O veneno disfarçado de comida. Você tem dúvidas que muita gente coloca aí mais toxinas para dentro do corpo? Muito mais do que comida de verdade. Alguns industrializados tiveram que receber rótulos não recomendados para o humano. Isso existia há 100 anos? Não tinha, pessoal. Então a medicina tenta salvar muita gente e a indústria alimentícia ali acaba com a nossa saúde. Aí tem gente que fala que é a indústria farmacêutica que é a vilã da história. Mas o vilão está no seu prato aí de cada dia. Doritos, embutidos e por aí vai. A alimentação de hoje é, sem dúvida, uma das maiores fontes de inflamação do seu corpo. Alimentos ultraprocessados, cheios de farinha, açúcar, gordura saturada, conservante, corante, estabilizante. Esses produtos são pobres em nutrientes, ricos em calorias vazias e alteram o metabolismo. E tem mais. A carência de alimentos naturais também piora tudo. Não falta fruta, verdura, legume, grão integral, gordura boa, como o azeite extra virgem, castanhas, os peixes ricos em ômega 3, tudo isso é alimento anti-inflamatório. E aí o corpo precisa desses nutrientes para reparar os danos do dia a dia e manter as nossas artérias ali sempre sadias. Sem isso, a inflamação vai crescendo ali em silêncio. Um refrigerante por dia, um pão branco ali com presunto no café da manhã, um ultraprocessado no jantar, tudo isso parece pouco, mas somado ao longo dos anos prejudica o seu coração. Então repensa aí na tua alimentação, ela realmente é saudável? Você come frutas, legumes, arroz, feijão, carne magra? Ou você passa no mercado e compra lasanha congelada, coxinha congelada, um nuggets? O que você faz? Cada refeição pode ser uma forma de cura ou uma forma de agressão. E quem escolhe isso todos os dias é você. Então é isso. Esses 3 fatores que eu falei, o estresse, o sono ruim e a alimentação moderna, são hoje grandes responsáveis por aumentar a inflamação do corpo. Essa inflamação, lógico, é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Mas é importante deixar uma coisa muito clara: essas não são as únicas causas do infarto. E vocês já sabem disso, porque vocês me assistem em todos os vídeos. O colesterol alto, a pressão descontrolada, o diabetes, a obesidade continuam sendo fatores de risco bem conhecidos por infarto. Tudo está conectado. O infarto é o resultado de um conjunto de agressões que o corpo vai acumulando ao longo dos anos. E por isso, cuidar do coração não é só tomar remédio, é cuidar do seu estilo de vida. E a boa notícia é que nunca é tarde para mudar. E tudo começa num simples passo: procurar o médico, fazer os exames e montar um plano de cuidado personalizado para você. Então, se você se identificou com o que eu falei aqui, não espera ter uma dor no peito para agir. Cuida do seu coração agora. Tá ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.